A maioria dos empreendedores no Brasil é formada por mulheres. 45% delas estão no mercado há mais de 5 anos e mais da metade tem 40 anos ou mais. A principal razão que leva uma mulher à decisão de empreender é a busca por sua independência financeira. Muitas delas têm dificuldade para pagar seus débitos e isso faz com que sobre menos recursos para alcançar o que se realmente quer, que é ganhar dinheiro com seu empreendimento. Eu sou Márcia Ramos Mai e como parte da terceira semana de empreendedorismo feminino da UFPR, a gente vai bater um papo informal, uma conversa aqui entre nós, entre mim e a professora Camila Camargo, que é minha colega do Departamento de Administração da Universidade Federal do Paraná, e a gente vai falar exatamente sobre isso, os mitos e obstáculos que a gente enfrenta como empreendedoras na hora de cuidar do dinheiro da nossa organização. Camila, é um prazer ter você aqui conosco e queria saber mais de você, da tua experiência profissional e agradecer a sua presença. É um prazer estar aqui, ter essa conversa hoje sobre esse assunto que é tão importante, né? Finanças para empreendedoras mulheres. Eu tenho, assim como você, né, a gente sabe do que está falando, a gente tem uma trajetória no mundo dos negócios, no ramo empresarial, no meu caso, no mercado financeiro, e conhece bem os desafios que essas mulheres empreendedoras que estão tentando alavancar os seus negócios agora enfrentam. Então, acredito que essa conversa de hoje pode ser bastante produtiva e ajudar, de fato, as mulheres que estão precisando, né? Vai ser uma conversa bem informal, algo que não é ensaiado aqui, e a intenção é fazer a gente desmistificar e mostrar que cuidar das finanças não é um bicho de 7 cabeças. Não é, eu garanto que não é. Isso aí. Bom, Camila, eu pensei assim, a gente começar fazendo essa discussão sobre a gestão financeira interna, que é o nosso objetivo hoje, sim, mas abordar, antes disso, um aspecto que às vezes a gente passa batido, né? Que é a nossa comunicação externa e todas aquelas habilidades que a gente tem que ter quando for conversar com bancos ou cooperativas de crédito. Sim, você citou no início que existe um índice de endividamento bastante alto entre mulheres empreendedoras, né? E a maior parte dos empreendimentos no Brasil são geridos por mulheres. Então, a gente tem duas questões aí a pensar quando a gente fala em finanças e como ganhar mais dinheiro, como segurar mais dinheiro no empreendimento, em especial se a gente estiver pensando em crescimento, por exemplo, que é a base de conhecimento que tem que se ter para gerenciar internamente um negócio, o que é que você precisa conhecer, o que precisa buscar de conhecimento, como é que você se supre de recursos para essa gestão interna do negócio, e essa questão que você falou também. Ok, mas quando eu já tiver tudo organizadinho e eu precisar recorrer ao mercado financeiro, por exemplo, às instituições bancárias, o que é que eu preciso saber para ir até o gerente do banco e negociar, por exemplo, um empréstimo, negociar um melhor investimento, uma dívida, renegociar, né, alguma dívida que eu precise fazer um reparcelamento. Então, a gente podia começar com essa questão da negociação com o banco. O que você acha? Eu acho ótimo. Eu tinha pensado o seguinte, uma dúvida que surge, né? Que perguntas que você deve fazer, por exemplo, quando você vai ao banco e tem uma proposta de negociação de dívida, o que eu preciso saber a respeito disso, né? O que preciso perguntar? Porque fazer a pergunta certa já é meio caminho andado, ou talvez mais que isso, né? O mercado financeiro é um setor bastante técnico. Então, se usam muitos termos técnicos quando se está negociando tanto investimentos quanto financiamentos, empréstimos, que podem assustar a empreendedora. E eu acho que a questão de estar mais segura para a negociação
passa por duas grandes questões. É como quando a gente precisa consertar o carro, e se a gente tem conhecimento sobre mecânica minimamente, a gente tem maiores condições de saber se o que estão nos ofertando como serviço é aquilo que realmente a gente precisa, é aquilo que é coerente com o problema que a gente está enfrentando. Em finanças, no mercado financeiro, é exatamente a mesma coisa. Então, assim, quanto mais eu me munir de conhecimento a respeito das operações financeiras que o banco está me oferecendo, melhor condições eu vou ter para negociar. Mas o que eu vou falar para ti assim tá, e partindo do pressuposto que eu não tenho esse conhecimento ou não me sinto segura ainda nesse conhecimento, como é que eu vou lá negociar, né, deixando o medo de lado, de que eu posso estar, vou dizer assim, em termos mais simples, sendo passada para trás, né? Eu acho que a grande questão é entender que no mercado financeiro, no sistema bancário, o que está se ofertando é um produto, né? O bancário ele está tentando vender um produto para o seu cliente. E tanto o bancário, que é o funcionário do banco que está atendendo você na hora do empréstimo ou de uma renegociação, ou mesmo da oferta do investimento, ele tem interesses pessoais próprios naquela negociação. Então, ele está ganhando alguma coisa para vender aquele produto para você. Um empréstimo, uma renegociação, um investimento, por exemplo, ou um seguro de vida, ou, enfim, o que seja. E existe o banco também, que é a empresa, a instituição, que também está ganhando. Então, quando você toma a decisão baseada só no que o vendedor ali do banco te oferece como benefícios naquela operação financeira, com certeza você só está vendo metade da história, né? Nunca existem só benefícios numa decisão. Sempre existem custos embutidos nessa decisão e, minimamente, a gente precisa conhecer esses custos para poder tomar uma decisão mais racional. Então, aquilo que você perguntou no início, o que perguntas fazer? A pergunta que eu faria se eu não tivesse conhecimento nenhum e fosse a um banco precisar de um empréstimo ou de uma renegociação de dívida seria: o que está embutido nessa operação financeira de custos, daquilo que não é benefício? Qual é a parte ruim dessa tomada de decisão? Custos de administração, por exemplo. Que podem ser custos financeiros, sim. E sim, que podem ser tarifas que estão embutidas na operação financeira. Então, por exemplo, o banco ele não costuma informar aos seus clientes tudo o que está embutido num empréstimo ou numa renegociação de dívida. Normalmente, só vai ser informado qual o valor da parcela que você vai pagar. Só quando o cliente questiona o bancário a respeito, mas qual é a taxa de juros? Qual é a tarifa de abertura de crédito? Qual é a despesa administrativa? O que eu estou pagando de imposto aqui? É que você tem condições de receber aquilo detalhado e você ter, de fato, informações suficientes para saber se aquilo que você está pagando de taxa de juros é exorbitante ou não, se está dentro de uma realidade. E aí eu não tomaria uma decisão naquele momento, porque eu acho que a gente está muito influenciável ali pela conversa do vendedor que está querendo nos vender o produto bancário, certo? Eu coletaria todas as informações. Eu tenho, Márcia, um processo racional de compra muito racional, na verdade, um processo de compra muito racional. Avançado. Não, eu nunca vou ao shopping, por exemplo, para comprar, levar o produto que eu estou buscando pela primeira vez. A primeira vez que eu estou vendo aquele produto, eu vou comprar por impulso. Então, ter um processo mais racional de compra vai evitar que se tome decisões erradas. Aí tá, eu recebi, por exemplo, ali no banco as informações. Tem tarifa de abertura de crédito, tem despesa administrativa, tem imposto, tem tal taxa de juros. Tá, e o que eu faço com essa informação? Se não há o conhecimento suficiente para tomar decisão baseado naquelas informações, eu levaria isso para um terceiro, uma pessoa de minha confiança, que não está envolvida na transação, que não vai ganhar comissão sobre a venda daquele produto para mim, que não vai ter lucro sobre aquilo ali, para daí analisar racionalmente se aquilo vale a pena, assim como eu compro um produto que é muito caro, e um empréstimo normalmente é caro. Eu vou pesquisar concorrentes, eu vou em 2, 3 fornecedores. Eu também, quando vou tomar um empréstimo, vou em 2, 3 fornecedores para comparar, porque existe margem de negociação, porque existe espaço para você ter taxas de juros melhores.
quem é que consegue? Quem negocia, né? Quem sabe negociar. Quem negocia. Então, eu acho que a gente pode dizer o seguinte: em primeiro lugar, não aceita a proposta na primeira visita. Lembrar que a pessoa que trabalha no banco foi treinada em vendas. Exato. Então, eles têm técnicas para te convencer disso. Você virar as costas e dizer, vou pensar, já abre uma oportunidade que numa próxima visita talvez já tenha uma melhor oferta. Exato. Eu posso usar um exemplo pessoal para exemplificar isso que eu estou dizendo. Antes de ser professora da universidade e sermos colegas de trabalho, eu era do setor financeiro, eu trabalhava em banco e lá no início da minha carreira, eu durante muito tempo era a pessoa que concedia os empréstimos ao cliente. E dependendo do produto que eu vendesse, do tipo do empréstimo, ou do tipo de seguro de vida, ou do tipo do investimento, eu, como bancária, funcionária do banco, recebo uma remuneração variável, uma porcentagem daquilo ali no meu salário. Então, como eu tinha um interesse pessoal em aumentar a minha própria renda como funcionária do banco, vendendo os produtos, o que eu tinha tendência a oferecer? Aqueles que me dessem uma maior remuneração. Então, eu conseguia dobrar ou triplicar o meu salário mensal como funcionária do banco, vendendo ao cliente o produto que me convinha, porque me dava uma maior remuneração. Não necessariamente o produto que mais convinha ao cliente que estava buscando aquilo. Isso tem que se ter em mente, né? Há um conflito de interesses, há o conflito de interesse da empreendedora que vai ao banco procurando a melhor opção, mas a melhor opção para a empreendedora não necessariamente é a opção que o bancário quer vender. Ele talvez queira vender a que lhe dá a maior comissão. Né? E aí a gente pode pensar que assim, o nosso tema de hoje é como ganhar dinheiro com o seu negócio. Mas a gente tem que lembrar que antes de ganhar dinheiro, a gente tem que estancar as dívidas. Né? E é sobre isso que a gente está falando. O primeiro passo é você conseguir uma boa negociação da sua dívida ou conseguir um empréstimo em boas condições, porque isso vai fazer com que tenha sobra de recursos ou que você tenha condições de ganhar dinheiro. Exato. Que agora, é o que nos interessa, tem uma observação aí que eu devo dizer, porque tem um índice bastante grande das empreendedoras já endividadas, mas a gente pode estar falando com mulheres que queiram alavancar o seu negócio, não têm dinheiro próprio e precisam recorrer ao banco, pegar um empréstimo para iniciar o seu negócio, por exemplo. Pode ser bem interessante. Sim, sim, exatamente. Porém, eu acho que o principal cuidado que tem que se ter é fazer um primeiro empréstimo bem com cuidado, certo? Racionalmente, de maneira que não esteja se pagando mais taxas de juros do que se precisa, que se saiba o que está se pagando além das taxas de juros, que se veja, de fato, o que normalmente se vê, que se as prestações cabem no seu orçamento, porque se a mulher ela tiver que recorrer à renegociação da dívida, ela já está perdendo. Porque, normalmente, como é que o banco faz? Ele te concede um empréstimo. Então, digamos que ele colocou uma taxa de juros lá, ele está te cobrando 3% de juro ao mês. Você pegou 100, vai ter que devolver com 3% de acréscimo, 103. Quando você vai renegociar, ele não renegocia em cima do valor original que você pegou emprestado, do tipo os R$100. O banco renegocia em cima daquilo que você já tinha como valor total a pagar, dos 103, e acresce uma nova taxa de juros para reparcelar mais esticado. Então, você está pagando de volta, você está pagando em dobro. E eu vou aproveitar que você está comentando sobre isso e passar para aquela parte dos endividamentos ou gestão financeira interna, né? Que é exatamente sobre isso. Você vai ter uma parte para você pagar por mês, que é o valor desse empréstimo. E que, às vezes, a gente esquece de colocar isso nos custos e no preço que você vai ter que cobrar. Eu sou uma professora de administração, né? Então, tenho um discurso bastante enfático e repetitivo há 20 anos em sala de aula com os alunos, né? Os alunos que a gente lida na universidade, que são alunos que estão ali se preparando para empreender. E nessa minha fala recorrente há 20 anos, eu sempre ensino, tento dizer para os alunos
a importância de você controlar o dia a dia das finanças da empresa. As finanças que a gente chama tecnicamente em administração das finanças de curto prazo, as decisões financeiras de curto prazo, são as decisões que vão levar a empreendedora a saber de fato quanto que ela está gastando, quanto que ela está ganhando de dinheiro, quanto que sobra de dinheiro de recurso mensalmente para caber talvez um empréstimo ou não, certo? Talvez a organização das finanças internas vai levar ela a perceber que ela nem precisa recorrer ao mercado financeiro e ela consegue, com retenção de lucro, o resultado que está dando a cada mês, se for reinvestido no próprio negócio, ela consegue sozinha se financiar, certo? E conhecendo, né, essa gestão financeira do dia a dia, ela acaba se familiarizando inclusivamente é um termo engraçado que a gente usa em sala de aula, né, uma brincadeira interna, inclusive mais, para que na hora que ela tenha que lidar com agentes externos, ela esteja também com maior confiança. Eu entendo de finanças, eu sei cuidar dos meus custos, eu sei quanto que eu gasto, eu sei quanto que eu ganho, eu sei quanto custa colocar uma parcela de empréstimo nas minhas contas mensais. Então, eu vou mais munida de informação, e se eu estou mais munida de informação, eu estou mais autoconfiante. E quando eu estou mais autoconfiante, eu não me deixo enganar, né? Eu não me deixo seduzir por ofertas. Uma coisa legal que a gente sugere que as pessoas que estão assistindo fiquem até o final é que a gente vai dar algumas dicas sobre como você pode se atualizar e começar a dominar esse assunto da gestão financeira, porque é como tudo na vida, a gente sabe que o que acontece quando você não conhece um assunto, você não gosta daquele assunto, tá? E o contrário também, você vai se familiarizando e aquilo deixa de ser um mito e você vai percebendo que dá para aprender com algum esforço, e que não é algo que você tem que parar o que você está fazendo para fazer um curso e etc. Mas isso a gente vai deixar lá. Eu já ia querer dar spoiler aqui, mas eu vou me segurar. Então, agora, eu acho que, se você concordar, queria que você falasse um pouquinho sobre essa necessidade que a gente tem, essa base de conhecimento que a gente tem que desenvolver para olhar para os indicadores externos. O que a gente chama de indicador? Os números que eu não posso abrir mão de saber e do que está acontecendo. Você está falando do externo, do mercado, né? Na negociação interna. Mas você quer falar mais alguma coisa sobre externo? Não, eu só para confirmar que você era isso. Basicamente são 3 coisas, tá? São 3 questões que precisam ser gerenciadas, 3 indicadores que precisam ser analisados e acompanhados para que se tenha todas as informações que se precisa para tomar uma decisão correta, baseada nos números. Enfim, eu sempre digo que finanças é uma consequência, né? Os números, os indicadores financeiros, eles vão mostrar se a operação está bem certinha, se não há desperdício, se não há retrabalho, se você está trabalhando com um processo ajustado, se você está trabalhando, atingindo o teu mercado corretamente, isso vai aparecer normalmente nos dados financeiros. Então, começando, primeiro, tá? É preciso conhecer, a gente chama isso tecnicamente de gestão de resultado, mas na prática o que é? Eu preciso saber quanto custa o meu produto, certo? Para ver se eu estou precificando corretamente esse meu produto no mercado, se eu estou cobrando um valor que cobre aquilo que eu gastei para produzir ou para comprar, certo? E se está me sobrando alguma coisa com essas vendas. Então, normalmente, esse é um controle mensal que se faz. Existem ferramentas disponíveis que ajudam o empreendedor a fazer esse controle. Assim, o que há de mais completo seriam sistemas, né? Mas aí a gente está falando, talvez, de uma empresa que já tenha alguma estrutura, né? Que já seja uma média empresa ou talvez uma pequena empresa, talvez não caiba exatamente a compra de um sistema financeiro para uma microempreendedora que esteja recém começando, né? Inicialmente.
Eu também quero que você fale depois, que a gente aqui está falando para empreendedoras de modo geral, empreendedoras que estão no início ainda da sua jornada, mas algumas que já são mais experientes. Sim. Eu queria que você falasse sobre como que a gente pode ter acesso a esses sistemas, ou essas ferramentas que nos ajudam a ter o controle, sem que isso onere e aumente o custo de uma forma que não vale a pena. Eu vou dar spoiler. Posso dar a minha dica? Por favor, pode dar um spoiler. Estamos cheios de spoiler aqui. Eu consumo muito conteúdo sobre finanças nas redes sociais. Então, assim, eu sigo... a rede social que eu utilizo com mais frequência é Instagram, por exemplo. E uso muito o YouTube. Então, eu sigo nessas redes sociais, eu sigo no YouTube, muitos canais, muitos perfis de técnicos na área de finanças. Esses especialistas na área de finanças, eles estão me entregando um conteúdo gratuito no YouTube ou nas redes sociais, mas o intuito deles é vender alguma coisa para mim. E na tentativa de vender algum produto para mim, que é uma consultoria, um curso sobre finanças, em geral, eles me entregam alguma coisa gratuita. Então, eu baixo muita planilha gratuita que as empresas de consultorias financeiras, os analistas financeiros, os especialistas em planejamento financeiro oferecem, que você pode lá baixar gratuitamente para você entregar o teu e-mail, né? E eles gerarem os leads deles, para eles terem uma base depois de possíveis clientes aos produtos deles. Normalmente, eles oferecem esse primeiro controle financeiro gratuitamente pela internet. Como eu sou professora e uso isso, né, com os meus alunos, o que eu faço? Eu me cadastro em praticamente todos esses canais e baixo tudo que eles têm de gratuito. E vou testando aquilo que eu acho que é mais adequado. Então, eu não preciso comprar o curso dele, eu não preciso comprar a plataforma dele, mas eu consumo aquilo que é um conteúdo gratuito que está ali à minha disposição. Porque ele quer que eu consuma aquilo, né? Essa eu acho que é uma ótima dica, que você se aproveitar, né, do sentido mais literal da coisa, não é se aproveitar de uma forma... Não, pejorativamente, não é, exato. É realmente... É usufruir do que está sendo ofertado. Exato, porque a gente sabe que tem uma outra intenção e que a gente não vai poder levar adiante. Mas a pergunta que fica, a gente tem que ter muita disciplina, né? Porque a gente entra no Instagram, entra no YouTube, por exemplo, e começa a aparecer uns assuntos lá muito interessantes até, né? Se a gente pudesse ter tempo para isso, para assistir ou para se informar de modo geral. Como é que você filtra e consegue se concentrar naqueles assuntos? Você leva isso a sério? Sim, para mim, assim, existem duas fontes de conhecimento. A gente né, como professoras, nós somos acadêmicas, então nós consumimos muito conteúdo acadêmico, artigos científicos. Não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de aquisição de um conteúdo mais rápido, fácil, mais fluido. Então, uma coisa é o que eu estudo sobre finanças, né, para ter o conhecimento, enfim, para transmitir a quem eu estou treinando ou ensinando. Outra coisa é, eu quero aprender sobre um conteúdo que eu ainda não domino. Então, vou te dar um exemplo pessoal. Eu queria aprender sobre milhas aéreas, como viajar usando milhas aéreas sem gastar muito dinheiro. No meu Instagram, que é a rede social que eu mais utilizo, eu silencio todos os perfis que eu sigo. Inclusive, não fique brava comigo, você é minha amiga, você também está lá silenciada. Então, eu não consumo o conteúdo que eu não quero consumir naquele momento. É por isso. Obrigada, Camila. E aí eu passo a seguir os perfis que me interessam. Então, se eu quero aprender sobre gestão de custos e lucro, eu vou buscar alguns perfis, 2, 3 perfis. O próprio algoritmo dessas redes sociais, do YouTube, começa a me sugerir novos perfis que estão relacionados àquele mesmo assunto. E eu começo a seguir todo mundo que me aparece que está falando sobre aquele assunto. Todo mundo, o resto, está silenciado. O assunto que me interessa é aquele. Eu quero aprender sobre calcular custo e ganhar lucro no meu negócio. Certo? E aí, com o tempo, conforme eu vou ouvindo, eu entro nas redes sociais, aquele assunto ele me aparece espontaneamente.
porque abre um story, abre uma postagem. Então, às vezes, eu assisto parcialmente um vídeo, ele não me interessa mais, eu deixo pela metade, o outro me interessa, eu vou até assistir até o final. Aquela nomenclatura passa a não ser tão estranha. E conforme eu vou ouvindo, eu vou juntando o conhecimento que eu tenho, ouvindo um especialista com outro especialista e tal, eu vejo... A forma como esse aqui fala não me agrada muito, eu não gosto muito da oratória dele. Eu não gosto que esse aqui, ele só está querendo me vender curso, certo? Esse terceiro, ele fala coisa que me interessa. E, às vezes, assim, um primeiro vídeo é muito bobinho, é muito básico. O segundo é muito complexo. Exato. Então, você tem que acertar o tom de acordo com o momento que você está. Exato. Só que, assim, consumindo periodicamente aquele tipo de conteúdo, a gente vira o que a gente consome, né? Sim. A gente se transforma naquilo que a gente está consumindo. Então, em pouco tempo, eu sou capaz de filtrar quais são os perfis que me interessam sobre aquele assunto. Então, eu deixo de seguir 20, 30, eu já estou seguindo 2, 3. Os 2, 3 que me interessam, cujo conteúdo tem a ver com o meu negócio, fala para o que eu preciso, usa exemplos que têm a ver com a minha realidade. E aí, eu vou me aprofundando. Como? Tentando aplicar aquilo que eles estão falando ali, na gestão financeira da empresa. Se o exemplo é, eu preciso aprender a calcular o custo do meu produto e calcular o lucro do meu negócio, para saber quanto que sobra no final do mês. E eu já estou consumindo o tempo médio que eu levo, por exemplo, assim, há um mês, aquele conteúdo. Eu já sou apta a pegar a minha lista de custos, independentemente de qual seja o meu negócio, né? Eu trabalho com alimentos, eu trabalho com vestuário, eu trabalho com serviços, enfim, e elencar. O que eu gasto quando eu atendo o cliente? O que eu gasto para cada tipo de serviço que eu presto? Se for um salão de beleza, por exemplo, qual é o tempo que eu levo? Quanto vai da minha mão de obra para fazer cada um dos serviços, prestar cada um dos serviços? O que eu tenho de gastos fixos que eu tenho que pagar todo mês, independentemente do que eu atender de clientes? Eu tenho que pagar aluguel, água, luz, telefone, internet, tarifas, enfim. Conforme eu vou colocando na ponta do lápis, aplicando aquele conhecimento que eu estou ouvindo, em algum tempo eu chego no cálculo. Nesse que talvez você levaria muito tempo para você aprender a calcular. Só que daí eu digo o seguinte, aí a gente tem que usar as ferramentas a nosso favor, né? Que seriam, existem opções muito boas, pagas de sistemas ERPs, que vão me dar uma gestão financeira de curto prazo completa, mas existem as versões reduzidas que são gratuitas. Acessíveis. Para eu experimentar. Porque daí, se eu gostar, eu sou um possível comprador daquela plataforma. E né? eu vejo se vai caber no meu orçamento. Exato. Que é outra responsabilidade que a gente tem. Exato. Mas existem daí as planilhas, se a empreendedora, por exemplo, tem à disposição um computador e que possa usar uma planilha financeira, uma planilha eletrônica Excel, por exemplo, em geral é tudo feito em Excel, né? Seria muito bom, é melhor do que fazer no papel. Mas não tem. Tem o celular. Ok, também existem aplicativos para celular em que você possa fazer esse controle. Lembrar que essa planilha, quando a gente fala uma planilha, parece que assim é um sistema financeiro. Geralmente elas são muito didáticas, são fáceis da gente mexer, né? Os termos não são técnicos. Assim, não, até porque normalmente essa planilha que você tem como um primeiro acesso das empresas que estão querendo vender sistemas, ou do especialista financeiro que está querendo vender o curso para você, ele é para as pessoas que não têm o conhecimento, né? E essa é para o leigo, para aquele cara que não tem a formação na área, exatamente para que ele perceba, nossa, olha como isso aqui me ajuda. Se isso aqui me ajuda, e quem vendeu foi Márcia, quando eu for comprar um curso, eu vou provavelmente buscar novamente a Márcia para comprar. Então, esse conteúdo que existe, ele é acessível. Acessível, não digo assim financeiramente acessível, mas ele está disponível. E ele não tem termos técnicos difíceis, ele não tem uma grande dificuldade operacional para você utilizar, entende? Bom,
ver se você concorda comigo. Eu anotei aqui algumas coisas. Então, em primeiro lugar, usar as redes que você já conhece, já está acostumado, né? O que nos parece assim mais útil seria Instagram e YouTube. Eu assisto muita coisa no YouTube também, diariamente eu assisto. Silenciar os demais perfis, porque isso nos distrai. A gente sabe que para ter foco não é se concentrar em uma coisa, é eliminar o que causa ruído em volta. Exato. Né? Agora, tem uma coisa bem importante aqui que eu queria que você enfatizasse. A gente falou aqui que gestão financeira não é um bicho de sete cabeças. Por outro lado, a gente tem que levar a sério como uma decisão pessoal. Né? Como você vou decidir praticar esportes regularmente. É isso, porque se você não tiver essa disciplina, né, Camila, realmente isso, quando eu tiver um tempo livre, eu vou aprender. E aí outra coisa que eu Mas anotei, a gente sabe que nós, mulheres, somos multitarefas, sim, então o tempo que você se dedica é para qualquer coisa, né? Sim, a gente consegue encaixar, né? A gente se não dedicar um tempo, nenhum projeto flui, independentemente do que a gente esteja falando, né? Se é algum projeto pessoal, e aí eu já estou imaginando aqui, né? O cuidar dos filhos, ou o emagrecer, ou o cuidar das finanças, ou adquirir um conhecimento novo, tudo isso exige uma dedicação. Essa dica das redes sociais é porque isso é mais... Eu diria assim, talvez não seja o termo correto, adequado que eu esteja usando, mas mais fluido. Faz parte do dia a dia. Sim. Faz parte do dia a dia você entrar 10 minutos por dia no teu celular e você perder com um conteúdo que não te interessa, que não te agrega, né? E se você puder substituir esses mesmos 10 minutos por dia por um conteúdo útil, isso significa... que talvez você esteja aumentando a tua probabilidade que depois você vai sim se matricular num curso de extensão ou num aperfeiçoamento que vai te aprimorar naquilo ali que você já tem interesse, porque você está minimamente consumindo aquilo ali. E daí te interessa saber. Bom, ela falou lá que eu preciso entender... e é só um item por enquanto, tá, Márcia? Nosso primeiro item, né? Primeiro item calcular o custo dos produtos e saber quanto você está ganhando de lucro. Número 1 só. Mas isso né? é muito legal, veja, porque a gente dá a impressão assim, eu tenho que aprender gestão financeira. Não, você pega o primeiro item. Né? Você domina a parte de custos. Né? Elimina os outros. Pronto, eu estou conseguindo entender e trabalhar os meus custos, aí a gente vai passar para os outros indicadores. Porque, assim, na universidade, eu já sou professora, como eu falei, há 20 anos, a gente lida muito no curso de administração com empresários que nos procuram na universidade exatamente porque eles precisam de ajuda. E eu, durante muitos anos, fui a professora supervisora da empresa Júnior, que faz consultorias para empresas dentro da universidade. Agora eu só oriento projetos, mas eu era a supervisora da empresa Júnior, a responsável. Então, o que a gente vê? É muito comum que o controle de quanto custa um produto, ele seja feito só na cabeça. Então, eu faço moletons, por exemplo. Eu sei mais ou menos quanto que eu gasto. Eu sei quanto que eu gasto de tecido, eu sei quanto que eu gasto de linha de botões, por exemplo. Eu sei quanto tempo mais ou menos eu levo para fazer. Então, eu faço uma soma de cabeça de quanto que eu gastei e aí eu formo um preço de venda lá para o meu cliente. Quando se coloca na ponta do lápis tudo o que mais existem de custos numa empresa, certo? Que não são aqueles, obviamente, direcionados aos produtos, mas é a logística, a entrega, o tempo de recebimento, o vender parcelado e só receber depois, então eu preciso de dinheiro meu para pagar as minhas contas enquanto não recebi do meu cliente, certo? O custo, o fixo, como eu falei, água, luz, telefone, aluguel e tudo o mais está relacionado, é muito comum a gente ver que a empresa está vendendo abaixo do que ela gasta. E aí não sobra dinheiro porque você está pagando para trabalhar. Ou então, mais comum ainda eu sei quanto que eu gasto e eu tenho um preço que cobre isso que eu gasto, certo? Porém, chega um cliente muito bom de negociação e diz, olha, mas eu vou fazer uma compra maior, não me dá 10% de desconto?
Quando a empreendedora não sabe o quanto ela está ganhando de margem, se ela está ganhando 10% de desconto, de lucro, desculpa, né, de retorno, e se cede a essa negociação de dar 10% de desconto, às vezes ela está entregando para o cliente 100% do que seria o ganho dela. Algo que ela não poderia entregar. Ela não poderia estar dando 10% de desconto, porque ela não tem 10% de retorno sobre a venda do seu produto, certo? Tá, mas como é que a gente sabe isso? A gente sabe isso colocando na ponta do lápis quanto custa o teu produto, por quanto você vende, qual a quantidade que você tem que vender, quanto você está ganhando de margem. E aí o que eu estava querendo dizer é o seguinte, conforme você vai avançando nesse conhecimento, vão surgindo termos e conceitos e conhecimentos que você vai indo atrás. Porque daí você assistiu um vídeo meu, e eu falei lá que você precisa controlar a tua margem de contribuição, por exemplo, um termo técnico. Não, eu nunca ouvi falar, não sei do que ela está falando. Tá, mas eu já sei minimamente sobre isso. Eu vou no YouTube e procuro um vídeo que vai me explicar sobre o que é essa margem de contribuição. Eu já não estou zerada no conhecimento. Quando eu relaciono, eu sei o que está custando para mim fazer o meu moletom, por quanto eu estou vendendo, a margem é o que eu estou ganhando de diferença entre o que eu gastei para produzir e o que eu estou vendendo. Faz sentido. Eu estou ganhando 8%. Faz sentido que eu não possa dar um desconto de 10% para o meu cliente. Entende? E lembrar que uma coisa bem importante, que as margens estão diminuindo. E pode explicar para a gente o que é a margem? A margem é o conceito, né? Na área de gestão de resultado. Exatamente. Se a gente tem que se aproximar dos termos, vamos deixar claro, o que é a margem? É a diferença, se eu fosse falar em reais, né? em dinheiro, Dá um exemplo. Né? Entre o preço que eu vendo e quanto que eu gasto para produzir aquele produto. Só para a gente esclarecer, Exato. Quando fala em margem, é isso. É isso. Só que normalmente não se fala em reais, em valores monetários. Eu não gastei, por exemplo, R$30 para produzir um moletom e estou vendendo por 50, então normalmente eu não falo que eu estou ganhando uma margem de 20. Aí eu falo normalmente em porcentagem. Eu estou ganhando uma margem 20 sobre 50, eu estou vendendo por R$50, 20 é 40%. Então, eu tenho uma margem de 40%. Veja que margem é um conceito, daí já entra mais numa questão técnica, né? Conforme eu vou avançando no conhecimento, não é o lucro. Sim. Não estou lucrando 40%. Esses 40% que sobraram da venda do meu produto, eu gastei 30 para produzir e vendi por 50, certo? Sobrou R$20. Representa 40% da minha receita, daquilo que é a minha venda, dos meus R$50. Eu tenho que usar para pagar todos os outros fixos. Todos, exato. E aí, talvez, depois, a margem parece boa, né? 40%. Só que, talvez, dependendo da quantidade que eu venda, não é suficiente para pagar todos os meus gastos fixos que eu tenho que pagar com esse dinheiro. E aí é que não me sobra um lucro no final. Então, o domínio, que acontece com o tempo. Como você falou, não precisa se apavorar do sentido, nossa, eu preciso dominar isso hoje. Não, você vai dominando com o tempo isso. E conforme você conhece o teu processo produtivo, porque normalmente a mulher empreendedora conhece todo o processo produtivo. Né? Mesmo que ela já tenha crescido, ela normalmente começou dominando aquela técnica produção. Toda o operacional e toda a estratégia. Se você tem uma confecção, você sabe costurar. Exato. Né? Na maioria das exato. Então, a mulher que domina o seu processo produtivo, ela tem mais facilidade para ela colocar isso no papel. Ela sabe. Bom, posso pegar um gancho aqui? Sim, senhorita. É o seguinte, já que você está falando, controle de custos, então, é um princípio inegociável. Você tem que ter um controle de custo muito disciplinado, muito sério. E eu queria pegar esse gancho. Dá para a gente ter um controle de custos bem detalhado. Por exemplo, eu faço doces para fora, vendo salgados, né, para festas. Como é que eu consigo, primeiro, né? Eu consigo calcular exatamente quanto vai de farinha nessa receita,
quanto que vai, inclusive, né, de temperos que eu vou usar, que parece uma coisa assim, farinha de rosca. Farinha de rosca, eu acho que farinha de rosca não é muito barato, mas assim, a forminha que eu vou fazer aquele salgado, parece muito barato aquilo, mas isso eu consigo controlar ou isso leva muito tempo para isso? Grandes empresas com milhares de produtos diferentes conseguem controlar. O negócio que é menor, tem mais chance. Mais chance ainda de você conseguir controlar. Quanto menor, né, a complexidade do negócio, mais fácil para controlar. A questão é que quanto mais eu controlar, mais eu ganho. Porque, Márcia, nessa questão no exemplo que você utilizou, né? Trabalho com alimentos e bebidas. O que seria o controle de custos? Passa primeiro por eu ter, por exemplo, uma ficha técnica do meu produto, que é o que você exatamente falou. Vai 100 gramas de farinha, vai ovos, vai leite, vai, enfim. Quando eu tenho a descrição do que é a ficha técnica do meu produto, normalmente os sistemas que já são adaptados a cada setor de atuação, eles já são preparados para que se calcule o custo de cada um desses ingredientes, que somados vão te dizer quanto custa o teu produto final, certo? Pode falar. Então, é certo a gente falar que, além do controle de custos, uma coisa tão importante quanto isso é o controle de desperdício. Total, porque é isso aí que vai fazer você ganhar mais dinheiro. Quando eu sou contratada para fazer gestão de custos de uma empresa, normalmente o pedido da empresa é: eu preciso reduzir custos. Precisa reduzir o que você gasta para você ganhar mais, para sobrar mais dinheiro no final do mês. Qual é o lugar primeiro que a gente ataca? É o desperdício. Não conheci nenhuma empresa até hoje que não tenha desperdícios. Todas têm. Em maior ou menor grau. Conforme maior o desperdício, mais impacto eu consigo dar no meu trabalho. Eu estou vendendo uma consultoria. Eu tenho que entregar resultado para essa empresa, fazer ela lucrar mais. Certo? Cara, quanto mais bagunçada a empresa tiver, melhor para mim, porque mais resultado eu entrego no meu serviço, certo? Então, qual é a primeira coisa que a gente faz? Começa a cortar desperdício. Aquele desperdício que normalmente se acha pequeno. Eu vou te dar exemplos assim, de situações que eu já passei. É o corte do tecido que poderia ser mais encaixado e que eu poderia estar ganhando a cada 2, 3 camisetas meio metro. Por exemplo, certo? Não se dá muito valor para isso daí, mas isso daí é 20%, 30% a mais no custo do produto final, que se eu tivesse economizando, se reverteria naturalmente em lucro para o meu negócio. Lucro que talvez evitaria eu ter que ir lá recorrer ao banco para pegar o dinheiro emprestado, porque é o lucro que eu vou reinvestir no negócio para fazer esse negócio crescer depois, né? Outra coisa, no ingrediente, quando o produto é alimento, existe sobra, aí existe uma quantidade que se fez a mais, que daí depois se desperdiça, que daí se leva para casa e que se distribui e que se come. Isso é custo que você gastou para produzir aquilo ali. Então, o controle da ficha técnica de quanto que vai de farinha, quantos ovos vão, é essencial para que se tenha esse controle maior do processo produtivo também. Lembra que eu falei no início? Finanças são só uma consequência. Finanças só vão mostrar, pô, não está sobrando dinheiro, mas eu precifiquei certinho, eu estou gastando direitinho. Ok, mas vai lá ver na tua chapa de aço que você faz moldes de um produto qualquer, se não está tendo sobra de recursos e essa sobra está sendo desperdiçada, em vez de aquilo poder ser reaproveitado. E aí eu vou falar uma coisa até meio, eu diria, polêmica. Eu vi um artigo, uma pesquisa que foi feita há pouco tempo atrás, talvez eu tenha lido isso há 1, 2 semanas atrás, que falava na porcentagem de redução de custos quando se tira a máquina de xerox de uma empresa do corredor. Você tem impacto percentual nos custos de uma empresa quando se tira a máquina de xerox do corredor. Porque é a empresa que não tem o controle sobre, por exemplo, o funcionário que imprime uma coisinha lá de casa, o outro que faz faculdade, que vai imprimir o trabalho da faculdade na impressora da empresa, certo? Isso é dinheiro. Quando o negócio é grande, pode até ser que não seja tão significativo. Mas quando o negócio é pequeno,
Isso representa. Aí a gente também já pega um outro aspecto, né? Que eu acho que é bem interessante, porque a gente está falando aqui, são pessoas. Uhum. Na verdade, não existe processo produtivo, né? Existem pessoas que trabalham e conseguem fazer com que aquele processo produtivo seja lucrativo. Uhum. Em suma, é isso. Certo. Mas aí a gente tem, por exemplo, funcionários lá, eu tenho uma confecção, eu tenho costureiras, ou tenho cozinheiras, enfim. Né? Muitas vezes pequenas empresas, né? Eu tenho 2, 3 funcionários que estão comigo há anos, né? Que é difícil eu mudar o comportamento delas. Então, a gente está falando aqui numa questão de cultura organizacional. Sim, exato. Exato. E é a parte mais complexa, na verdade, de empreender, né? Eu vou te dizer assim que as pessoas se assustam com a parte financeira, mas a parte financeira é técnica. A parte financeira é a mais fácil. A parte mais difícil é a gestão das pessoas, né? É lidar com as equipes, é lidar com as pessoas que às vezes entram numa empresa e vou te dizer, pensei aqui o seguinte: conforme maior a empresa tiver, mais difícil é mudar alguma prática, alguma rotina, ou o que a gente está chamando aqui de cultura, né? Conforme você é menor, é mais fácil imprimir a forma certa de fazer as coisas. Posso citar um exemplo que eu vivenciei essa semana. Eu fui com os meus filhos numa lanchonete para comprar um hambúrguer, certo? E pelo Google era para estar aberta a lanchonete às 10 horas da manhã, 11 horas da manhã eu estava lá, ainda não estava aberta. E aí eu vi os funcionários chegando. Já era 11h05. Deixa eu só perguntar, era para estar aberta às 9? Era para estar aberta às 10, segundo o Google, né? Era o que estava divulgado, era 11. Mas, ok, pode ser que fosse 11 e não se atualizou, né? Já é um erro, mas ok, né? Nós somos formadas em administração, então a gente já analisa todas essas questões aqui do negócio, né? Ok. O funcionário estava chegando ali já atrasado, certo? Então, e aí o funcionário entrou pelos fundos, nós vimos, porque a gente estava na frente da hamburgueria, do lado de fora da porta, na calçada, esperando abrir. Quando abriu, e tinha eu e mais 2 clientes para fazer os pedidos. Nós fizemos os pedidos automáticos naquela tela, né? A tela de fazer o pedido, exato, o totem. E a gente foi esperar. Só que a cozinha era aberta, então você conseguia ver todo o processo produtivo, né? O que eu estou falando ali, a produção dos hambúrgueres. Nenhum funcionário estava trabalhando. Nenhum funcionário estava trabalhando. Isso todos que horas? Já fazia quantos minutos? Já era tipo umas 11h10, né? Eles estavam sentados na mesa comendo, lanchando. Aí um funcionário veio até nós, pegou refrigerante naquela máquina de refrigerante, né? Que você reabastece o teu refil ali do refrigerante, voltou lá para almoçar. Serviu do refrigerante. Se serviu do refrigerante, voltou, e os 3 pedidos, nós olhando os 3 pedidos, né? Surreal, nenhum sendo preparado, porque nós estávamos vendo a cozinha. Isso é surreal. Parece mentira. O que provavelmente era o gerente da hamburgueria, da lanchonete, estava sentado ali no salão do nosso lado, no salão de clientes, com o notebook. E quando ele percebeu que já tinha passado talvez uns 15 minutos e ninguém tinha começado a trabalhar, ele gritou do salão lá para dentro: Júnior. Era Júnior o nome do funcionário. Vai produzir ou não? Vai trabalhar. Vai trabalhar ou não? E aí o gerente saiu dali, deixou inclusive na mesa o seu notebook, o seu celular, as coisas abertas dele, e foi lá começar a produzir. Gente... Quem produziu foi o gerente. Quem produziu foi o gerente. E daí, quando você fala, por exemplo, cultura, me vem logo à mente e esse tipo de coisa. Tem um processo ali, né? É feito por pessoas, existe uma forma de se fazer. Quando você contrata um novo funcionário, não adianta trocar o funcionário. Se você contrata um novo funcionário e você coloca ele numa dinâmica dessas, que o funcionário ele pode chegar atrasado, que mesmo no horário que já tem pedidos feitos e o cliente já está olhando para a cozinha e o produto não está sendo preparado, porque os funcionários estão em seu horário de refeição, certo? Você está estabelecendo que o próximo funcionário que vai chegar, ele pode agir da mesma maneira. E nunca vai se mudar essa forma de se fazer as coisas. É muito mais fácil para a empreendedora pequenininha já estabelecer os seus padrões desde o início. Então, vamos colocar assim, em primeiro lugar, só para fechar essa questão da lanchonete, que
você está vendo aqui, você está comentando comigo, você não está falando o nome. Grande rede. Uma grande rede que tem famosa. Um totem, né? Então sobram poucas, né? A gente sim. tem ali uma meia dúzia de 2 ou 3, né? Mas, assim, o que significa em termos de lucro que essa empresa está deixando de ter nisso? Isso é custo. Ociosidade do funcionário é custo também, certo? Não é só quando está entrando. Não, não. É a cultura do desperdício. O que você ganha é a diferença entre o que você vende, e há um grande esforço para vender, né? Um dos grandes problemas do empreendedorismo é captar clientes. Então, há muito esforço para você conseguir um cliente, fidelização de um cliente, né? Que esse cliente se torne recorrente no teu negócio, para que você desperdice na outra ponta, porque é a diferença entre o que você vende, né, e o que você recebe dessa venda em relação àquilo que você gasta. Então, quando você tem desperdício de recursos, desperdício de material, desperdício de matéria-prima, ociosidade, funcionário, é desperdício de tempo e é desperdício de dinheiro. Os grandes impactos que a gente consegue ter no resultado do negócio é melhorando esse processo produtivo, é melhorando a forma como as coisas são feitas, porque vão ter como consequência um impacto nas finanças. Mas o impacto não é pequeno, hein, Márcia? O impacto é grande quando a gente elimina só aquilo que dá para eliminar. Só o desperdício. Só o desperdício. Começando por isso, então começando pelo desperdício, né? Porque a gente está falando aqui de algo, a gente está tendo um bate-papo aqui inicial, né? Sim. Né? Então, por onde eu começo? Está tentando só manter a cabeça fora d'água. A gente não quer isso. A gente quer que realmente assuma o controle do seu dinheiro para que possa realmente navegar aí nessa oportunidade de negócio. Exato. Posso para o segundo tópico importante? Primeiro era esse. A gente está no primeiro. A gente só está no primeiro. É só um detalhe aqui, mas vamos lá. Temos assunto para mais umas 2 sessões. Vamos lá, que ótimo. Qual o segundo tópico? O segundo, eu vou no capital de giro. Ótimo. Tá? O que é isso? Tá. É esse dinheiro que você precisa para pagar suas contas enquanto você não recebeu ainda do teu cliente, o que é muito comum. Então, por exemplo, comecei o negócio. E aí eu vou gerar as primeiras vendas. Mas o meu cliente vai me pagar no cartão de crédito. Quando ele paga no cartão de crédito, eu não recebo já aquilo que eu vendi. Leva 30 dias depois da venda para eu receber da operadora de cartão de crédito aquela venda que eu fiz, certo? Porém, contudo, no entanto, todavia, as minhas contas estão vencendo. O fornecedor não me deu 30 dias para pagar, normalmente. Principalmente que você está começando o teu negócio, exato, né? Você não tem credibilidade. Exato. Às vezes eu compro, nem tenho um contrato estabelecido com fornecedor nenhum, né? Eu tenho que pagar, se eu tenho um funcionário para pagar, eu tenho que pagar as tarifas, água, luz, telefone, aluguel, gás, eu tenho que pagar os insumos. Então, da onde eu vou tirar o dinheiro para pagar essas contas enquanto não recebi ainda do meu cliente? É isso que a gente chama de capital de giro. O capital de giro é um capital próprio, dinheiro que a gente chama de permanente, ou seja, a empreendedora, a dona do negócio, colocou no negócio para sustentar o negócio enquanto ainda não está entrando o dinheiro dos clientes. A grande questão é o seguinte, Márcia. Agora, quando a gente estava conversando sobre esse podcast aqui, eu fui pesquisar até o que o Sebrae entrega de recursos gratuitos para que a gestora possa fazer essa gestão. No próprio aplicativo que você tem do Sebrae, você tem gratuito o cálculo da tua necessidade de capital de giro. Quanto capital de giro vou precisar pelo tamanho do meu negócio? Então, você tem que preencher ali no aplicativo com algumas informações do teu negócio, quanto você tem de estoque, o quanto você vende e tal. E aí essa conta, que é uma fórmula matemática, né, ela já é dada. Vai te dar um valor em reais do que você precisa de capital de giro. Digamos que apareça lá que você precisa de R$5.000 de capital de giro. Então, é R$5.000 para começar o teu negócio. A questão é que o que você precisa de dinheiro é proporcional ao que você vende. Pensa comigo. Se eu sou pequena, vendo doces e bolos para festas, certo? O que eu preciso de dinheiro para comprar estoque no início é uma quantidade X. Conforme eu vou
vou conseguindo mais clientes ou vou chegando perto da Páscoa, por exemplo, que eu vou vender mais. Se eu estou chegando perto da Páscoa, eu tenho que fazer um estoque maior. Então, eu acabo comprando mais do meu fornecedor. Com antecedência. Com antecedência. Comprando mais embalagens. Eu encho o meu estoque. Investe. Eu invisto. E eu tenho que produzir mais para a Páscoa. Esse gasto, ele acontece antes da venda da Páscoa. E talvez quando eu vender na Páscoa, eu não consiga vender à vista. E não entrou dinheiro da Páscoa. Não entrou dinheiro da Páscoa. E talvez quando eu venda na Páscoa, não vai entrar o dinheiro na Páscoa. Porque se eu vender para 30 dias, vai entrar um mês depois. E se eu vender parcelado, só vai entrar muito mais depois, certo? Então, conforme eu estico o tempo para o meu cliente me pagar, eu preciso de mais capital de giro. Bom, então assim, se eu estou vendendo para o meu cliente me pagar em 60 dias, eu preciso hoje de um capital próprio para comprar o estoque até lá, para pagar água, luz, telefone até lá. São 60 meses. E aí, a gestão que se faz disso primeiro, eu tenho que saber calcular. E como eu falei, essa necessidade do que eu preciso de capital de giro varia conforme as minhas vendas. Meu período de sazonalidade é Páscoa e Natal, por exemplo, porque eu vendo alimentos. Eu tenho que estar preparada com mais capital de giro para esses períodos que eu vou vender mais, certo? Não, meu produto é vestuário ou serviços. Eu tenho que estar preparado. Qual é o momento que eu preciso de mais capital de giro? E aí o Sebrae, ele que estuda pequenas e microempresas, ele faz periodicamente uma pesquisa qualitativa para entender os empreendedores que quebram, né, que vão à falência. Qual é o principal motivo da falência de empresas no Brasil? Historicamente, recorrentemente, em todas as edições da pesquisa sobre mortalidade de empresa, o fator número 1 é falta de capital de giro. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, tem muitos dessas empreendedoras que têm negócio baseado em sazonalidade. Sazonalidade é aquela questão que a gente já sabe que tem épocas que eu vou ganhar muito e outras épocas que talvez eu não ganhe absolutamente nada. Né? Então, a preparação, digamos, para Natal, Páscoa, Dia das Mães, ela tem que ser muito bem pensada. Eu já tenho que ter uma reserva maior de capital de giro do que eu teria normalmente para um mês normal. Né? E tenho que lembrar também que o que rendeu no Natal vai ter que sustentar X meses lá para frente. Exato, porque se eu achar que aquilo que eu vendi no Natal e que me gerou um lucro no Natal, certo? Eu posso gastar, né? Então eu vou trocar de carro, eu vou gastar, vai faltar ali na frente, né? Porque esse dinheiro do lucro é o dinheiro que eu tenho que normalmente reinvestir no negócio para que eu cresça. Porque se eu não tiver dinheiro de capital de giro, não tem como eu crescer. O crescimento de uma empresa, ele está limitado ao capital de giro dessa empresa. Portanto, quando a gente estava falando, o que uma empreendedora precisa controlar de finanças? Primeira coisa, o custos e o lucro, que é o que a gente chama de gestão de resultado. Segunda coisa é gerenciar o capital de giro. Gerenciar, e não digo nem que é a segunda coisa, talvez fosse a primeira coisa. Na verdade, são coisas paralelas, né? Entendeu? Aí eu falei, existe então, como é que eu vou calcular esse capital de giro? Falei, tem de graça. No aplicativo do Sebrae, você coloca lá as suas informações e você calcula o teu capital de giro. Mas aí vale a mesma dica de antes. Ok, esse é um conceito que você precisa aprender. Esse é um conceito que você precisa dominar. Porque teu negócio depende do teu capital de giro. Tanto para você sobreviver, não ir à falência, quanto para você crescer, se você quiser crescer e ter condições de crescer. Você nunca vai crescer sem capital de giro. Jamais, em hipótese alguma. Olha só, tem várias coisas que eu anotei aqui e tem até uns tópicos aqui, né? O terceiro tópico era lucro específico. Não, o lucro a gente pulou aí para primeiro. Capital de giro e caixa. Deixei para o final o caixa. Vamos para o caixa. Vamos para o caixa, porque ainda tem várias coisas aqui que eu quero fazer uma provocação aqui. Tá, então é o seguinte, são 3 coisas a gerenciar nas finanças, era o lucro com o custo, o capital de giro e o caixa. Caixa é o terceiro. O que acontece? Você vende, mas você vende parcelado. Gerou uma venda, mas não entrou dinheiro,
certo? E você precisa pagar o teu boleto. O teu boleto está vencendo agora no dia 10 e você precisa pagar o teu boleto no dia 10, certo? O controle das entradas com as saídas vai garantir que você tenha o que a gente chama de saúde financeira. Então, são 3 controles que eles têm que ser feitos paralelos, eles juntos. São 3 coisas que têm que ser controladas, e se você controlar as 3 coisas, é o básico que dá certo. Sabe aquela ideia de que se você fizer o básico bem feito, você está melhor do que 90% das pessoas? Esse é o básico. O básico é, eu controlo o caixa, o controle de caixa ele é diário, porque normalmente você tem, os boletos eles têm dia certo do mês para vencer. Sim. Então, e o controle de caixa é uma coisa gratuita que você consegue na internet com maior facilidade. Tá? Não, veja só, daí, mas consigo tudo gratuito. Tem uma questão. Normalmente, ou você consegue baixar gratuito planilhas, por exemplo, controles ou sistemas ou aplicativos de celular para fazer o fluxo de caixa, que é você colocar tudo que eu tenho de boleto para pagar que vai vencer. Conforme eles forem aparecendo, eu vou lançando no meu sisteminha, certo? Tudo que eu vendi, o que está gerando de contas a receber. Então, eu vendi para a minha cliente A aqui, ela vai me pagar em 3 parcelas. Eu faço a previsão daquelas 3 parcelas. O sistema faz esse confronto. Está previsto entrar só dia 15, mas você tem boleto para pagar dia 10. E aí você já se programa. Bom, se eu tenho boleto para pagar dia 10 e o dinheiro só vai entrar no dia 15, ou eu recorro a uma fonte externa de dinheiro, né? Da onde vai vir esse dinheiro, vou atrasar o pagamento do dia 10 até esperar receber dia 15, ou vou fazer uma antecipação daquele dia 15, uma negociação para antecipar o dia 15. Aí eu gerencio para conseguir pagar as minhas contas. Então, ou eu consigo gratuito o fluxo de caixa, ou eu consigo gratuito, normalmente, o cálculo do custo e do lucro. Ou eu consigo, normalmente, gratuito o cálculo do capital de giro. Quando eu junto as 3 soluções, que seria a solução completa para eu gerenciar as finanças de curto prazo do dia a dia da minha empresa, aí normalmente o que eu tenho são versões pagas dos aplicativos, dos ERPs, dos sistemas que estão sendo ofertados para mim, entendeu? E aí eu queria te perguntar uma coisa. Bom, então significa que quando eu for comprar um sistema, um aplicativo, por exemplo, que é pago, né, eu tenho que ter noção de que, além de talvez ele não ser tão abrangente quanto eu imagino, tipo, ele não vai te dizer, você tem que... Né, não vai ter ele vai te dar um número, mas é você que toma a decisão. Você tem que né? trabalhar em cima dele, né? Você tem que pensar que, às vezes, um aplicativo de R$190 também tem que estar lá no teu custo. Então, não é porque o aplicativo custa bastante que ele vai ser a solução que você precisa. Não, até porque mesmo os pagos, às vezes, não te dão essa solução completa. A solução completa, eu repito, tem que ter, no mínimo, custo e lucro, capital de giro, caixa. É isso que a empreendedora precisa. Então, o que seria uma dica? Experimenta as versões gratuitas e vê se elas se é que termo a gente usa assim? Viável. É familiar ali, amigável, o termo correto, né? Se é amigável usar aquilo ali, se você realmente vai usar, porque se for complexo demais, às vezes a pessoa abandona porque é complexo demais, não é legal de usar. E daí faz controle nenhum. Então tem que ser simples. Tem que ser amigável, né? Fácil de você manipular, mas tem que ter pelo menos esses 3 completos. Não vale a pena pagar. E aí eu estava testando agora, esses dias, né? Aí, vários aplicativos, tem muitos pagos que não te dão essas 3 soluções completas. Aí o que eu encontrei, assim, de completo, parte de uma mensalidade de uns R$150 por mês, para você ter uma solução completa, né? Olha só, então, eu acho que a gente pode dar uma dica bem útil aqui e bem básica. Primeiro, eu me familiarizo com os termos gratuitamente, assistindo vídeos no YouTube, por exemplo, e seguindo pessoas que sejam úteis para mim no meu tempo livre. Certo. E depois eu vou procurar uma ferramenta, um aplicativo, etc., onde eu possa aplicar isso e que seja amigável. Exato. Né? Que não seja assim uma coisa que eu tenha que ter ajuda de alguém também para fazer aquilo funcionar. Exato. Né? E havendo a possibilidade de você
ter alguém que às vezes até que desenvolva para você, né? Você pode ter, às vezes, o recurso está ali, você só não sabe o que pedir para a pessoa fazer para você, né? É bom que a gente sempre tem um adolescente por perto, Sim, que exato. domina, mas Exato. 115 vezes mais do que a gente. Exato, as tecnologias com mais exato. facilidade, Mais inclusive. facilidade, e acho que é uma das poucas coisas que eles Inclusivemente, fazem. né, a nossa brincadeira. Inclusivemente, eles vão fazer isso com mais boa vontade do que outras tarefas, outras que a gente for pedir para eles, né? Mas Exato. isso é só um detalhe de mãe aqui. Mas mesmo assim, para pedir para alguém fazer, tem que saber o que pedir. O que você quer, exato. Tem que saber o que você precisa, aí né? A gente volta para aquela questão: que pergunta que eu tenho que fazer, né? E a gente já sabe agora que são essas que a gente tem que fazer, né? Eu acho que a gente devia, Márcia, começar a produzir mais conteúdo específico sobre isso aí. Não tenha dúvida, porque aqui já tem pelo menos 4 perguntas que eu quero fazer. Mas aí, Camila, eu queria assim, te convidar para a gente encerrar aqui. A gente já viu que a gente pode estender essa discussão para vários outros episódios. Eu estou bastante animada aqui com essa perspectiva da gente poder, primeiro, ajudar as empreendedoras mulheres, né, que são guerreiras, são mulheres que estão dedicadas ao seu negócio e que a gente pode realmente passar para um outro nível onde a gente vai falar especificamente disso, né, e ajudar, poder ter a chance de ajudar ainda mais, né? Inclusive, eu diria o seguinte, Márcia, quando a gente fala para mulheres que estão aqui, né, a gente está gravando em Curitiba. Nós trabalhamos na universidade, que é acessível à população, né? E nós somos acessíveis a essas empreendedoras. E há um grande interesse e disponibilidade para trabalhar essas vulnerabilidades, essas questões. Não falta conhecimento, não falta habilidade, não falta nem vontade de ensinar essas empreendedoras o que elas precisam, né? É nosso papel, né? Como universidade, gerar conhecimento e atender aquilo que a população, que aliás é quem patrocina a nossa universidade, né, precisa e vai utilizar na prática. Exatamente. Muita gente usa, né, esse recurso e a gente convida as empreendedoras a também usar o FPR. Bom, eu queria falar daquilo que a gente já tinha mencionado no começo, que é a tal da metodologia e da disciplina que eu posso ter, que é algo que a gente já comentou e que a gente imagina que faz muito sentido, né? Então, quem assistiu até aqui, que a gente já deu aquele spoiler falando que a gente iria entregar essa parte, que é a nossa visão de uma coisa que funciona. Tá? Conhecimento bom é conhecimento aplicado. Para mim, isso é muito claro. Uma coisa é você consumir muito um assunto e entender na teoria daquele assunto. Eu sei tudo sobre investimentos, mas eu não invisto. Isso não funciona. Bom, então vai ficar aqui a nossa dica. Veja, empreendedora não tem tempo. Né? A gente está a gente tem os 3 turnos, né? Além do nosso trabalho, a gente chega em casa e tem outras coisas. Mas todo mundo tem 10 minutos. Então, a nossa dica é o seguinte: você vai pegar 10 minutos do seu dia, vai se concentrar naquilo que a Camila comentou, que é uma seleção de vídeos úteis, que não seja lá o TikTok, lá com um assunto bem engraçado, e 10 minutos a gente consegue ter. Nesses 10 minutos, o que você vai fazer? Aquilo que a gente está fazendo aqui, tomar notas, porque a chance de você, ainda mais um tema que a gente não está tão familiarizado, a gente dá uma viajada, porque é nosso foco, a gente vai anotar 10 minutinhos. Então, assistir esse vídeo ou li alguma coisa, você recebe lá o que a gente chama por e-mail, lá um texto. 10 minutos, gente, todo mundo tem 10 minutos. O que vai acontecer? Você vai ter, de segunda a sexta, 50 minutos, praticamente 1 hora. Considerando que esses 10 minutos você está tão animado que você vai conseguir passar para 12, você tem 60 minutos de conhecimento. Veja, dedicar 1 hora por dia ou 1 hora pela semana, a gente não consegue muitas vezes enxergar esse espaço, mas a gente tem 60 minutos. E aí vem o que você comentou, a gente tem que aplicar. Então, 60 minutos durante a semana e mais 1 hora no sábado.
né? E que a gente consegue 1 hora no sábado, a gente tem que dar um jeitinho de conseguir. Nessa 1 hora, a gente pega todas essas anotações e põe em prática. Então, se a gente assistir um vídeo lá, como calcular o nosso custo, aí a gente vai pegar e vai aplicar isso ao nosso negócio, uma lição de casa. Correto. Se a gente fizer as contas, o que a gente tem? A gente tem 2 horas por semana, a gente tem um curso de 8 horas por mês, né? E você não teria 8 horas Isso por mês. é a imersão que nos é possível, né? Exatamente. Isso é algo viável. Exato. E aí você vai vendo, né? Eu consigo fazer a gestão financeira porque 10 minutos todo mundo vai conseguir encaixar no seu dia a dia. Não é, como a gente falou, não é um drama a gente gerir o nosso dinheiro e procurar obter o lucro, que é o que nos interessa, né? Vamos falar a verdade, é uma questão de método e que a gente pode encaixar aqui e melhorar a vida dele. Com dedicação, porque se não houver alguma dedicação de tempo, de disciplina a isso, vira mais só uma ideia, né? Ah, eu gostaria de fazer. Então, eu acho que é uma coisa que inspira, eu acho que a gente pensar o que a gente quer ser quando crescer. Né? Então, a gente tem que olhar para o nosso negócio e dizer como é que eu me imagino daqui a 5, daqui a 10 e daqui a 15 anos. E aí eu fazer uma metáfora com essa história do bem-estar e da saúde. Se a gente pretende chegar a... Não vou falar aqui quantos anos eu vou estar daqui a 20, mas aí, se eu pretendo daqui a 20 anos e estar numa condição saudável, eu não posso começar daqui a 18 anos. Exato. E se eu pretendo criar um negócio que possa, além de me dar condições de dar uma vida melhor para os meus filhos e até propiciar que eles tenham esse negócio, né, eles possam ganhar dinheiro e multiplicar esse negócio lá para frente, hoje eu tenho que custar. Agora eu já quero dobrar o tempo do nosso podcast aqui para mais 1 hora, para a gente falar sobre investimentos, né? O que se faz com esse dinheiro que está sendo gerado, como é que se investe bem. Enfim, não é o tema do momento, mas é a sequência. Porque aqui, a quantidade de coisas que eu coloquei aqui, futuro, que é assim... Porque investimentos, a variável exponencial, o que faz o dinheiro crescer quando você investe é tempo. E aí, cada ano que você começa antes, é menos esforço que você precisa fazer de trabalho para você chegar a um objetivo. Né? Isso, quanto antes se começa, melhor. Né? Quanto mais tarde se começa, mais esforço se tem que fazer. É o que você falou. Se você tem um objetivo para daqui a 20 dias, não dá para deixar para os 2 últimos. Exato. Né? Não vai dar certo. Exato. Isso não vai funcionar. Então, Camila, a gente já está chegando no final. Eu queria que você desse... faz o que você acha que... Acho que é uma fala mais de mulher para mulher, de que nós... a gente pode ser que esteja aqui, Márcia, nesse momento, numa posição assim, de autoridade falando sobre um tema, porque é um tema que a gente estudou a vida inteira da gente, né? E houveram muitos anos de estudo e de investimento em estudo para a gente ser professoras, né? Para sermos professoras universitárias, enfim. Mas a gente conhece a realidade dessa mulher, porque a gente também é essa mulher. Né? A gente também empreende nas nossas vidas. E a gente também tem a dupla e a tripla jornada, cuidado dos filhos e da casa. E a gente entende, não está falando algo do tipo, estamos falando de fora... acho que você deveria fazer algo que para mim é fácil fazer, né? Mas que para o outro não é tão fácil. Não é fácil para a gente também. Também não é fácil para a gente. Mas... é uma questão de o que é prioridade. E, assim, dinheiro na vida de todo mundo está lá na listinha das prioridades, né? De como ter uma qualidade de vida maior, passa por dinheiro, né? Então, é um assunto que a gente tem que desmistificar.
A gente tem que tornar mais acessível, eu acho, e tem que fazer mais parte realmente do dia a dia dessa mulher empreendedora, porque a gente merece, pelo esforço que a gente tem com o nosso trabalho, ganhar melhor sim, e a gente merece fazer maior lucro sim, e ter mais condições de negociar sim, e garantir que a gente tenha uma qualidade de vida para a gente, para a nossa família, enfim. Então, eu acho assim, não é mais um sentido de o que nós aqui, nós podemos ajudar, né? E não nossa, mais uma obrigação, puxa vida, eu já tenho tantas na vida, né? Agora eu tenho que aprender mais coisas ainda. Ai, não. O dinheiro vem para ajudar, né? E entender dele, cuidar melhor dele, é para a vida ser melhor. Eu acho que é mais ou menos essa a questão. Camila, valeu muito, muito obrigada. Não se preocupe que eu vou te incomodar muito mais. Não, eu já entendi que aqui, daqui nós vamos para frente e ainda tem muito, né? É isso aí. Bom, gente, é isso. Quero agradecer a paciência de vocês que chegaram até aqui. A gente promete que, se vocês gostaram, a gente vai continuar esse trabalho. Esse foi um convite aqui da professora Amanda, né, que está coordenando a nossa terceira semana de empreendedorismo feminino da UFPR, que tem uma série, um monte de oportunidades para você participar, para aprender, para se envolver, para se sentir parte. Inclusive sobre finanças. Inclusive sobre finanças, né? Esse aqui é só uma sessãozinha que a gente está tentando inspirá-las e lembrar que é exatamente isso. A gente está aqui para ajudar, nós somos da universidade, as portas estão abertas. Use essa oportunidade, a gente vai deixar os nossos contatos também. E agradecer para vocês. Quero que vocês tenham uma ótima semana e contem conosco. Obrigada.